Olá, educadoras! Olá, educadores! Sejam todos muito bem-vindas, todos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui desta 8ª semana Rede Pedagógica. Forte abraço para todas vocês, especialmente aqui, olha, para Shirlene Vieira, Marcela Marília 17, Cláudia Aro DR, né? Gente, olha, Mara Queline, sejam todas bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje no encerramento da 8ª semana Rede Pedagógica com o tema Avaliação IBNCC. Isso mesmo, Base Nacional Comum Curricular. Quais são os referenciais, quais são os critérios, quais são as inspirações que a Base Nacional Comum Curricular traz para qualificar o procedimento de avaliação? Vamos discutir esse assunto com a nossa querida professora, mestre em educação, Daniela Lobato. Deixa eu já convidar aqui a professora Daniela para entrar e continuar aqui nesta conversa acadêmica sobre BNCC e avaliação. BNCC e avaliação. Já vou introduzir a professora Daniela Lobato. Ela que ministra aqui na Rede Pedagógica um curso sensacional intitulado BNCC, Teoria e Prática. E a Daniela, juntamente com a doutora Andréa Martinez, foram responsáveis por implantar a BNCC no currículo aqui da rede do Distrito Federal. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, boa noite. Boa noite. Então, muito bacana, nós estávamos aqui acompanhando a primeira live aula que você fez aqui com a Érica. Foi bem bacana, muitas ideias, muitos insights. E acabamos agora, né, de participar com você, de assistir, né, essa videoaula que você preparou com muito carinho, com muita competência sobre esse tema, avaliação IBNCC. Eu gostaria, Daniela, que você já começasse fazendo um pequeno resumo, né, desta videoaula para quem não teve a oportunidade de assistir ainda. Ela está disponível no nosso canal no YouTube. Quem não viu ainda pode ver daqui a pouco, pode ver quantas vezes quiser, é tudo de acesso grátis. E não é só ver não, gente. Aqui na Rede Pedagógica nada é só ver. É ver, comentar, criticar, trazer um aporte, uma contribuição, trazer uma experiência, tá? É isso aí que vai enriquecendo o nosso aprendizado. Pois não, Daniela? Então, primeiro eu quero agradecer, eu estou vendo aqui alguns comentários, as pessoas dizendo que gostaram muito da videoaula, que bom, né? Feito sempre com muito carinho, pensando em vocês. E aí eu vou trazer aqui para quem não teve a oportunidade ainda de assistir, como foi dito, né? Ela vai estar disponível aí para que vocês possam rever também quem já assistiu e mandar aí as possíveis dúvidas. Eu começo a videoaula tratando dos aspectos legais de como a avaliação, né, ela vem sendo pensada por outros documentos normativos que nós temos, entre eles é a Diretriz Curricular Nacional para a Educação Básica, né? Ela vai falar que tem que ser um instrumento contínuo de progressão dos estudantes, né? Avaliar as aprendizagens. Então, ela já traz essa luz de como tem que ser a avaliação. Foi perguntado, né, no primeiro momento que estávamos conversando aqui com a Érica, de como esse professor que não tem por onde começar, né, como ele vai iniciar esse processo, né, de escrita da avaliação, de como ele vai avaliar a sua turma. Aí nós já temos uma ideia nas próprias diretrizes, né? Além disso, temos também a LDB, que ela fala que a avaliação ela tem que ser contínua e cumulativa, né, do desempenho do estudante, prevalecendo os aspectos qualitativos em cima dos quantitativos. Foi o que a gente falou, né? Avaliar para a aprendizagem, não avaliação da aprendizagem, que tem como foco, objetivo, fim, só aquele resultado, né? Desconsidera o processo de aprendizagem do estudante.
Além disso, a LDB traz essa possível aceleração dos estudos, né? A progressão dos estudos, né? Aquele famoso que a gente compreende que possam ser feitas avaliações, estudante avançar para outros anos, né? Então a avaliação também ela está resguardando esse direito desse estudante que ele pode ser avançado nas etapas, ou aquele estudante também, né, que ele fala de estudantes que muitas vezes estão em defasagem da aprendizagem, turmas específicas ou programas específicos para atender a necessidade desse estudante. Porque a gente sabe que em um momento ou outro pode acontecer desse estudante perder algum ano, estar em defasagem, para ele é um pouco assim, emocionalmente ver que seus colegas são mais novos, né? Ele não entrosa ali no coletivo, ele não consegue estar em grupo. Então, é importante que ele esteja com grupos mais ou menos da faixa etária, e aí o professor possa trabalhar, né? Projetos, e aí a gente volta mais ou menos, mais uma vez na proposta pedagógica, se houver turma, se houver público, pensar já o aspecto de avaliação desses estudantes dentro da proposta pedagógica, né? E também o aproveitamento dos estudos para aqueles estudantes que ficaram em algum período fora da sala de aula, né? Fora aí principalmente nesse momento de pandemia que a gente está tendo, tivemos algumas evasões, é um momento de retomada, então assim, vamos fazer uma avaliação diagnóstica para ver como esse estudante vai retornar às suas aprendizagens, né? Que é um processo. E aí a base fecha com chave de ouro, vou dizer assim, né, lá na página 15, que ela fala que a avaliação ela tem que ser formativa, de processo, né? Ou de resultado, né? Que se a gente for ter, não há um problema você ter esse resultado, principalmente nos anos finais do ensino médio, mas que ela não desconsidere todo esse processo do estudante, né? Que leve em conta também os contextos, por isso que nós conversamos aqui no primeiro momento, eu e Érica conversando com vocês, dissemos que não amarra numa perspectiva da avaliação, porque ela tem que considerar os contextos locais, e uma vez que esse contexto é considerado, né, pode ser pensado em estratégias e referências para melhorar esse desempenho da escola, dos professores e dos alunos, né? E consequentemente, benefício ali para a comunidade escolar. Ah, muito legal, Daniela, muito legal mesmo. E eu queria que você já começou falando, né, de avaliação aí para a aprendizagem, em vez de simplesmente avaliação da aprendizagem. Eu Isso. gostaria que partindo então desse binômio aí, eu gostaria que você explicitasse um pouco melhor o que seria a avaliação formativa. Ótimo. Então, assim, para quem ainda não está acostumado com essa nomenclatura, né, avaliação formativa ou processual, que em alguns documentos, alguns textos, ela pode aparecer também. Então, assim, a avaliação formativa, ela vai acontecer ali no decorrer, antes, durante e depois. Né, em todas as etapas de aprendizagem, ela vai estar acontecendo. Antes, com a avaliação diagnóstica, que você pode fazer aí, como nós mencionamos, né, uma leitura assim de algum relatório que esse estudante tem, do portfólio de atividades para você saber como ele estava, né, como ele veio ali participando das atividades em sala de aula, né, ou até mesmo você pode pegar ali os objetivos de aprendizagem do ano anterior, ou as habilidades, competências da forma que tiver organizado aí na sua rede e fazer ali uma gincana, né? Ali fazer uma brincadeira, um jogo, uma anotação, né? Do que foi aprendido acerca daqueles pontos principais que você sabe que vai ter que ser dada a continuidade dessas aprendizagens neste ano que você estará como professor. E no processo, né, que a gente informa, são os diversos instrumentos, meios e diversidade que a gente tem para avaliar. Como mencionei alguns aí no vídeo, né? O portfólio, né? O texto reflexivo, a prova, não como resultado fim, mas processual também, porque uma vez que ele faz a avaliação, ele pode corrigir essa avaliação depois junto com a professora, ou trocar essa avaliação com o colega, e o colega explica, olha, esse aqui é assim, faz aquela troca de conhecimento. Pode ser feito também esse trabalho em grupo, né, que os estudantes podem estar fazendo ali e gerenciando conflitos também é ótimo. E no final, né, ver se aquele objetivo que o professor traçou ao longo do seu trabalho foram alcançados pelos estudantes. E o objetivo também importante, né, que é uma coisa que eu trago aí na aula,
Se você vai avaliar aquele objetivo de aprendizagem, você tem que fazer com foco nisso. Não dá para você cobrar, eu dou até um exemplo, né? Distinguir fato de opinião. Você quer que ele saiba distinguir fato de opinião, mas ele sabe o que é fato e o que é opinião? Ele sabe o conceito de cada um desses dois? Ele sabe quando que se aplica isso? Para depois você chegar no distinguir, né? E depois você chegar em um outro objetivo, né? Escrever uma opinião pública, né? Se dissertar sobre a questão de um fato, né? Avaliar o fato se é um fake ou se era uma verdade. Então, assim, você entende que é progressivo, né? Eu quero deixar isso claro, que a questão do objetivo, ele é essencial para avaliar. Porque senão a gente cai naquele erro de cobrar algo na avaliação sem que a gente tenha atendido aquele objetivo de aprendizagem no decorrer das nossas aulas, do nosso planejamento. Então, realmente, não vai, a avaliação ela vai ter resultados ruins, porque eu trabalhei um objetivo e estou cobrando outro objetivo na avaliação. Então, assim, nem é só o estudante, mas assim, foi um erro aí no percurso, né, do objetivo que eu estou cobrando naquela avaliação. Ah, muito legal, pessoal. Estamos aqui com Daniela Lobato, mestre em educação, aqui no mini curso Avaliação em BNCC. Aproveite aqui esse intervalo para convidar suas amigas e os seus amigos para participarem desse bate-papo acadêmico sobre esse tema tão importante. Passou alguém perguntando aí o conceito de avaliação diagnóstica, e se seria a avaliação derradeira. Parece que não é mesmo, Daniela? Não, a diagnóstica é aquela inicial, é para você. É porque a gente não costuma usar o termo muito sondar, né? Para você saber assim onde a turma está, né? A partir do momento que você sabe onde está, você sabe o que você precisa traçar para alcançar onde você quer chegar. Então é isso, né? Então você está ali com uma turma de segundo ano. Então, uma turma de segundo ano, ele veio com algumas aprendizagens, ele veio com muitas aprendizagens, na verdade, do primeiro ano. Você precisa saber ali, mais ou menos, sentir como se fosse a temperatura da sua turma, né? Tá, teve alguns aspectos que ainda estão frágeis. Então, dentro desses aspectos, que seriam aquilo que deveria ter sido, né, alcançado no primeiro ano, eu vou traçar alguns objetivos que podem ser nas primeiras semanas do primeiro bimestre, e dali eu avançar com as aprendizagens que estão previstas para o segundo ano. Porque se eu não faço esse diagnóstico inicial, eu corro um grande perigo, né, de não ter tido aquelas aprendizagens que são essenciais, já querer avançar em alguns conteúdos e os estudantes ainda não estarem seguros quanto a isso. E isso só vai gerar, né, ao longo do processo, frustrações. Além disso, esse estudante ele pode não conseguir aprender, realmente compreender e sim só apenas decorar, né? A gente sabe que a memória faz parte da aprendizagem, mas ela precisa ter uma compreensão por trás, e por isso que é interessante esse diagnóstico inicial, tá certo? É mais para você saber como você vai planejar e a partir de onde você vai partir as suas próximas aulas, né? Isso é muito interessante. Você comentou na live anterior, né, que às vezes a gente vai fazer uma consulta com um médico, né, tem que contar a história toda de novo, Isso, né? Deveria haver até um histórico, né, existe, exato, na verdade, só que não é muito observado, né? Às vezes exatamente. um médico começa um tratamento, o outro pega ali andando, não procura saber. E já até comentamos aqui uma coisa interessante, viu, Daniela, que eu raramente vejo acontecer nas escolas e que eu acho muito importante, que é o seguinte: o professor vai começar um novo ano com uma nova turma, ele conversar com o professor do ano anterior para trazer informações, para buscar informações sobre a turma. Seria uma estratégia bem importante que eu, na minha experiência, não tenho visto. Não sei se você tem visto isso aí na sua realidade. Não, geralmente são professores diferentes, né, para cada ano. A gente sempre tem aqui a escolha de turma, então o professor do ano seguinte não é o mesmo do primeiro ano. Mas o que procura, o que a gestão pode fazer é colocar esse professor para conversar, né? Se ele não mudar de escola, vamos conversar como foi a sua turma no passado, né?
que você poderia me sugerir para a gente ter como ponto de partida nessas primeiras semanas? Uma semana ali primeiro de acolhimento, eu vi alguém falando aí da pandemia, né? Então, assim, a gente primeiro tem que acolher esses estudantes nesse retorno do presencial, e a base fala do acolhimento desse estudante, né? É importante reforçar isso também que está previsto. Então, ele está chegando, né? Passaram por diversas circunstâncias, então isso pode contribuir para esse primeiro elo que é estabelecido, né? Ele não conhece ainda o professor, um professor novo, com uma outra forma de trabalhar, né? Diferente da que ele já estava acostumado ano passado. E aí é importante que a gente vá galgando esses passos em conjunto, né? Uma troca, uma relação ali de comunicação. Então, se você, como gestor que está aqui participando conosco, ou não, você, professor, pode sugerir isso aí na sua escola, né? Vamos começar um trabalho aqui nas nossas coletivas, de conversar com os nossos colegas que estavam com a turma anterior, para saber como iremos trabalhar com essa turma, né? Então, assim, você pode estar apresentando essas ideias aí na sua escola. E é justamente para isso, né? Fazer uso dessas formações que vocês têm aqui, na rede pedagógica, né? Para que isso desencadeie na tua prática pedagógica mesmo. Tá? Então, assim, sugira também, levante essas questões na sua escola, nas suas coletivas, que isso pode contribuir para que tanto o seu trabalho, né, seja mais fortalecido, quanto os resultados de aprendizagem sejam alcançados. E aí isso vai ser só o fim disso vai ser melhores notas no SAEB, melhores índices de aprendizagem. Então, isso só vai ser um desdobramento. O coletivo, né, com um objetivo forte, ele traz excelentes desdobramentos na sua escola. Muito legal. Pessoal, essa é Daniela Lobato e este é o mini curso Avaliação IBNCC. Daniela, eu comecei a pensar um tempo atrás sobre, né, o tempo que nós gastamos, investimos com as avaliações. É muito tempo, né? Se você vai Sim. fazer uma avaliação, faz a revisão, faz a aplicação da avaliação, depois você vai, né, faz aquela devolutiva geral. Eu também gosto de fazer com os alunos uma devolutiva individual para Uhum. destacar ali os pontos fortes, né? E apontar também onde é que o aluno precisa melhorar. É muito tempo que se investe Sim, na avaliação, não é mesmo? Então eu pensei, exato. por que eu não posso tornar essa avaliação um processo mais lúdico e um processo também que se insira dentro do procedimento de ensino e aprendizagem? Ou seja, Você usou uma transformar, perfeita frase. não é mesmo? É transformar, né? Em vez de eu ter um Sim. instrumento de medida seco ali, né? Eu vou ter um instrumento ali que vai ser em si também uma experiência de aprendizagem. É possível isso? E como é que conecta isso com a base, Daniela? Então, a base fala que nós podemos usar vários recursos, né, dentro do nosso processo de aprendizagem. E neste momento em que tivemos tanto acesso às questões das redes sociais, né, para favorecer esse contato que estávamos distante, eu acho que isso, eu gosto de procurar buscar as coisas positivas, né, desse acontecimento que nós tivemos. Então, assim, isso pôde trazer um uso benéfico para esse momento que nós estamos das aprendizagens à distância. Usar a avaliação dentro do processo, ela pode ser uma estratégia. Então, aquele dia, professor, que você costuma mandar um dever de casa, né? Você pode fazer essa troca de um dever de casa para ele fazer uma revisão daquela avaliação que foi realizada. Ou então você pode, dentro da sua sala de aula, em vez de passar um novo exercício, vamos pegar essa avaliação, esse trabalho que foi feito e vamos revisá-lo, né? Colocar questões. A gente acha que as crianças às vezes não fazem trabalho em grupo, porque dá trabalho mesmo, né? Qualquer atividade que a gente faça em grupo dá mais trabalho. Mas se essa criança está apresentando lá na frente, né, o que ele entendeu, seja a leitura de um livro, seja uma apresentação de ciências ou alguma coisa assim, você já pode levantar algumas questões ali para que o resto dos colegas faça uma avaliação do conteúdo e não dele, né? Ah, ele apresentou, ele não falou direito, né? Ele fala muito baixo. Não, não é isso, né? Assim, a informação, o conceito sobre relevo foi apresentado, né? Foi compreendido. Então, assim, você vai estar substituindo aquele exercício que muitas vezes está ali no livro,
né, questões fixas, por uma questão mais lúdica, uma questão que você pode trazer depois, como você disse, Edivaldo, para um debate ali, né, uma conversa, seja uma roda de conversa, seja um vídeo que nós assistimos, né? Você quer avaliar a compreensão a respeito de um conteúdo que foi trabalhado, procura um vídeo pequeno, um curta, você levanta algumas questões ali para serem debatidas. Então, há vários, assim, há várias ferramentas que podem ser utilizadas, não necessariamente o estudante vai falar, estou sendo avaliado, mas você vai estar ali sempre com o olhar voltado para a avaliação, utilizando esses recursos. Ah, muito legal, gente. Olha, e estratégia, você falou de acolhimento, né? A nona semana Rede Pedagógica vai abordar esse tema. Começa, gente, ó, quem não pegou ainda essa informação, pegue aí. Começa dia 24 de janeiro e vai até o dia 30 de janeiro, nona semana Rede Pedagógica, com o tema acolhimento. As inscrições já estão abertas. Valor da taxa de inscrição, zero, de graça. Valor do certificado, qual que é o preço do certificado? Zero também, tudo de graça. Não é? É só para você se envolver, então. Não é? Essa é uma formação que nós estamos construindo juntos aqui, mas que depois muita gente vai se valer dela também. Quem não está aqui participando neste momento, depois vai participar também. Todos os seus comentários aqui, as suas reações, elas são levadas em consideração. A gente não amarra nada aqui, a gente vai construindo aqui esse diálogo de acordo com as reações de vocês. Então, você disse também falou sobre isso na live inicial, Daniela, sobre os trabalhos em grupo, né? E no começo do ano, é uma boa estratégia, eu acho. Eu até gostaria que você comentasse isso melhor e também desenvolvesse ideias, propostas nessa linha, de fazer uma atividade em grupo para promover o entrosamento dos alunos. Eu tive um aluno uma vez que era palestina. Você imagina uma pessoa que veio da Palestina, mal fala o português, né? Está ali perdidona, e você propõe uma atividade em grupo. E nessa atividade em grupo, né? Você forma os seus grupos, começam a se quebrar os gelos, né? Uhum. Eles começam a interagir, a conversar e já ficam amigos, né? Muito bacana o trabalho em grupo bem coordenado, bem planejado, para promover esse acolhimento também dos alunos, né, que se sentem deslocados, que já vêm com Isso. problemas, né? Então, eu gostaria de saber da sua experiência aí, Daniela, como fazer um bom acolhimento no começo do ano, aí com as turmas novas, com as crianças novas que vão chegando para a gente. Então, eu gostava de usar duas estratégias. A primeira é dar autonomia a eles para montarem os grupos, mas antes disso eu fazia a escolha dos grupos em alguns momentos, por uma estratégia avaliativa. Porque a gente sempre sabe ali na turma quem tem, às vezes, gosta mais, tem uma maior desenvoltura para uma apresentação, para uma fala, para uma exposição. E aquele outro que está ali mais para o registro. E o outro que está ali mais para dar ideias. Então, assim, você observando cada uma das crianças, né, você pode fazer essa interação ali entre eles. Então, a primeiro momento, eu sugeriria uma apresentação. O que nós temos em comum, né? O que você gosta de fazer quando você não está na escola? Você lê, você vê algum desenho? Assim, você tem irmãos, né? Quem mora com você na sua casa? Você já viajou? O que você mais gosta aqui na escola? Então, colocar algumas perguntas para que eles observem e quebre alguns estereótipos, né? A gente também, às vezes, chega numa sala, a gente já olha assim, aquele ali, a gente... Porque isso vai quebrando alguns rótulos que as crianças vão colocando umas nas outras, ou até mesmo alguns preconceitos. E aí ele vai vendo, poxa, eu tenho em comum isso com esse colega. Então, assim, os primeiros grupos eu gostava de trabalhar, né? Essa questão mais assim do que temos em comum. Às vezes a gente sempre passa aquela redação, o que você fez nas férias? Então, que tal trocar essa redação, né? Porque eles já até sabem o que vai ter no primeiro dia de aula. De assim, o que nós temos em comum, né? O que nós fizemos que você também fez e que eu fiz? E isso pode ser o momento de você estabelecer essas relações e evitar principalmente aquelas panelinhas que tem ali na sala, né? A gente sabe que tem afinidades, beleza, ok, sem problemas, né? Isso é da relação humana. Mas, assim, evitar que grupos, né, permaneçam ali e não interagem com os outros colegas, porque isso pode facilitar depois o seu trabalho ao longo do ano
para fazer atividades em pares, em trios. Quando você for montar outros grupos, não vai ter aquela resistência de que eu quero ficar com fulano e não com ciclano, porque aí a gente vai respeitando também as diferenças, que é algo que nós temos que trabalhar, né? Dentro da sala, tem que ter esse cuidado, para que não ache essa questão, assim, que nem você falou, esse estudante, né? Quanta riqueza quando a gente for trabalhar. O que você pode nos dizer a respeito do seu país, né? O que tem diferente lá? Você brinca também de amarelinha, vocês também jogam bolinha de gude. Então, assim, e para isso você pode, professor, colocar algumas perguntas para eles fazerem, né? Então, assim, direcionar isso também. Porque senão, né, às vezes um fala, às vezes outro não fala, dizer quanto tempo de fala cada um pode ter, né? Ou tá direcionando ali para que todos participem, que todos possam manifestar a sua opinião. Isso é importante. Mesmo que ele não tenha desenvoltura, ele tem que ter o espaço para exercer essa fala, né? Ele tem que ter o espaço também para, em uma outra circunstância, fazer o registro. Porque você sabe que todo mundo precisa registrar, que é importante fazer o registro, né? Que o registro faz parte da aprendizagem. Então, uma hora ele está ali, né, para apresentar, em outro momento ele está no registro, em outro momento ele está ali numa elaboração da arte ali do cartaz ou da apresentação, alguma coisa assim. Então, essa rotatividade de funções, né, ela tem que ser prevista também. Ali mais para algum trabalho que você for fazer para o meio do ano, né, para o fim do ano. E porque aí você vai também trabalhando essas outras habilidades dessas crianças, que muitas vezes nós não temos. Eu mesma hoje falo que nem papagaio, né? Mas eu não falava. Eu era extremamente tímida, não falava em sala, e a leitura em voz alta para mim era um momento assim de muita dor, que eu não gostava de ler, fazer essa leitura, mas é um exercício necessário, que a gente sabe que a leitura que a gente fala assim com os olhos, né, sem ser essa vocal, ela é uma. A outra, a gente percebe as pausas, a dicção, a gente percebe as entonações, né, que precisam ser ali muitas vezes trabalhadas, os acentos, né, onde estão as tônicas ali naquela fala, e isso vai ajudando, né, isso vai contribuindo com a formação das crianças. Bem legal. O pessoal tá aí comentando, participando bastante, viu? Edivaldo André, travou para mim, eu não consigo ver os comentários. eu tô vendo aqui. Às vezes acontece isso numa rede Ah, local, ótimo. né? Na Aí sua qualquer rede tem coisa algum você me problema. Daqui a fala. pouco deve voltar. Sim, Então tá jóia. A André mesmo comentou perfeito. aqui, né? Que pena que está acabando, né? Realmente está bem bacana aqui essa semana Rede Pedagógica e essa live aqui também, né? E acabar de dizer aqui que você é muito capacitada para expor, né, estes temas. Daniela, é o seguinte, todo dia eu estava Obrigada, montando aqui um gente. plano, eu estava montando um plano de aula aqui, né? Aí o seguinte, o plano de aula está lá, né? Uhum, Quais são os objetivos gerais, né? Os objetivos específicos, a ementa, a distribuição de conteúdos nas aulas, nos nossos planos a gente faz isso, né? Plano de curso, né? Na verdade, não plano de aula, plano de curso. uhum, plano de Tá curso, lá, sim. então. Ementa, objetivos gerais, objetivos específicos, né? Distribuição de conteúdos pelas aulas, né? Depois, metodologia, e no final lá, avaliação. Então, assim, nos planos de curso, a avaliação é um capítulo bastante importante. E eu gostaria Sim. de saber o seguinte, como é que o professor pode transpor, né, os parâmetros da BNCC para o seu plano de curso, especificamente? Eu sei que tem muita gente já aí trabalhando nos planos de curso para o próximo Uhum, ano. Então, sim. eu gostaria de ouvir de você dicas para que nós possamos conectar melhor os nossos planos de curso com a BNCC. Isso que você falou é muito importante, né? Um planejamento feito, ele tem que ter sempre a avaliação. Porque se você elencou os objetivos de aprendizagem, o objetivo geral que você vai trabalhar, né? A gente já falou aqui de sequência didática em alguns momentos. Então, assim, a primeira coisa é você ver, tá? Pega lá na BNCC a matriz. Então, se você vai trabalhar a língua portuguesa, você vai ver que aquela primeira habilidade ali da língua portuguesa, em que ela se relaciona, ela desencadeia talvez com outras habilidades que eu tenha nas outras áreas de conhecimento. Então, se você consegue fazer essa articulação, você já pode trabalhar ali de 3 a 4 habilidades, se não mais,
né, dentro do teu planejamento. A partir disso que você estabeleceu ali quais são os objetivos de aprendizagem que você vai trabalhar, como você mesmo colocou, você vai escrever ali, discorrer a metodologia. Como eu vou trabalhar isso? Né? Eu vou trabalhar isso utilizando como recurso também que tem um capítulo tal no livro didático. Eu vou trabalhar isso utilizando um vídeo que eu vou trazer a respeito disso. Você pode usar mais de um recurso, né? Você vai discorrer como você vai trabalhar aquelas habilidades, competências que estão ali previstas. Depois que você escreve essa parte, você vai elencar os critérios de avaliação, ou como você vai avaliar se aquelas habilidades ou competências, se aquele objetivo de aprendizagem foi alcançado. Se durante a sua metodologia você utilizou como recurso o audiovisual, você pode fazer referência a ele na avaliação. Então, assim, no vídeo, você pode colocar uma questão em algum momento de uma atividade e eles discorrerem, fazerem a parte dissertativa daqueles conteúdos que estavam ali previstos naquele vídeo. Então, você está avaliando aquela habilidade, utilizando o recurso da dissertação, que você também vai poder avaliar a escrita dessa criança, né? E dar o retorno para ela. Lembrando que esse retorno é sempre com anotações, sempre circular. E assim, Daniela, tá? Vou falar uma coisa para vocês. Eu não gostava de corrigir o texto, a redação, a caneta. Porque por mais que ele corrija, vai estar sempre registrado o erro dele. Né? Onde foi que ele onde ele não acertou. Então, assim, e a caneta vermelha, ela marca tanto, né? Então, assim, em alguns momentos a gente utiliza, mas quem sabe ele marcar de lápis, fazer algum asterisco e um comentário embaixo, porque aí ele apaga e ele reescreve, né? Eu fiz um corte aqui, mas era só ressalva. Além disso, na avaliação lá, você também pode estabelecer os períodos que você vai avaliar, né? Vamos avaliar nessa semana com um trabalho para casa. Ele vai fazer um trabalho de pesquisa. No retorno da pesquisa, ele vai fazer ele vai compartilhar aquilo que ele encontrou com os colegas. Então, assim, tá, não dá para fazer isso porque minha turma é muito cheia. Então, você reveza, né? Faz 5 aquela semana, com uma outra habilidade, uma outra competência, de um outro planejamento, você faz mais 5. Aqui eu quero deixar claro que você pode revezar esses momentos de avaliação. Porque às vezes isso, né? Avaliar o registro de 30 crianças e dar um retorno. Então, aqueles 10 faz por registro, né? Aquele outro talvez vai fazer naquela semana de uma forma oral, aquele outro vai fazer uma autoavaliação, né? Então, assim, esse critério de avaliação, ele tem que estar dialogando com a sua metodologia e dialogando com o objetivo. Então, assim, é uma sequência. Você não pode cobrar algo na avaliação que você não trabalhou com eles, né? Uma habilidade que você não trabalhou, cobrar na avaliação. Ou cobrar um tipo de avaliação em cima de um recurso que eles não têm conhecimento. Então, primeiro você trabalha o recurso e depois você avalia em cima dele. Porque pedir para ele fazer uma autoavaliação, se ele entender o que é uma autoavaliação, ou se ele entender o que é um texto reflexivo, né, ali, ou um portfólio, ele não vai, muitas vezes, demonstrar o que ele aprendeu porque ele não entendeu o instrumento, sabe? É como se fosse ele preencher um gabarito de uma prova, sem ele nunca ter tido acesso à compreensão de como se preenche um gabarito. E a gente sabe que nas avaliações externas, né, eles utilizam esse recurso. Então, você também pode usar para que eles possam ir se ambientando com esse tipo de recurso. Então, o recurso, antes de você trabalhar na avaliação, eles primeiro têm que entender que recurso é esse. Senão, a sua avaliação ela não vai alcançar também aquilo que você gostaria, de saber se aquela aprendizagem foi alcançada. Bem bacana. Pessoal, estamos aqui com Daniela Lobato, mestre em educação, falando sobre avaliação e BNCC aqui no encerramento desta 8ª semana Rede Pedagógica. Daniela, uma experiência que eu vejo que tem sido muito válida é as escolas organizarem reuniões com os pais para darem devolutivas das provas das crianças. Uhum. Muitas vezes as crianças participam também, ou apenas os pais. Né? Eu acho um momento muito rico ali, em que a professora, às vezes também auxiliar,
sentam com os pais e até com a criança para conversar sobre o Uhum. desenvolvimento, né, dessa criança no período. O que você acha desta estratégia? Eu acho que é uma excelente estratégia, mas tem que ter atenção em alguns aspectos, né? A professora, ela tem que ter o cuidado, e o professor tem que ter o cuidado, que quando for conversar com os pais, é, falar no aspecto sempre propositivo, né? Então, assim, olha, a turma está caminhando, temos ainda algumas aprendizagens a serem conquistadas em relação a esse conteúdo de história, em relação a esse conteúdo de ciências, porque senão a professora coloca ali algo muito generalista, né? De que, olha, os estudantes, eles não estão indo bem em matemática, você tem que ajudar. Tá, ajudar em quê? Matemática tem tanta coisa, né? Então, especificamente Uhum. o que em matemática? Então, assim, que trabalhos vamos fazer em relação a isso? E quando a criança está junto do pai na reunião e o professor vai falar no individual e outra, não expõe a criança na frente de todos os pais. Né? Olha, fulaninho é assim, ele não traz nenhum dever de casa, né? Ele não está aprendendo, nananana. Ninguém gosta, né? Assim, já pensou se você fosse exposto, assim, em rede nacional, ou você fosse exposto, você não gosta, a gente não gosta nem da nossa família, né? Fulaninha não faz isso, não faz. Então, aquilo para criança, assim, a gente não sabe às vezes o impacto que uma fala nossa vai causar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E também como esse pai às vezes vai receber aquilo que nós vamos estar falando, e o pai vai ter uma reação muito imediatista que pode vigorar, assim, reverberar para a violência e não para um propósito de contribuir com essa criança. Então, quando for falar com o pai, olha, fulaninho tá indo bem. Gente, a gente sempre tem algo positivo de alguma coisa. Então, assim, não dá para ficar só, ele não faz isso, ele não aprende, ele conversa muito. O que tem de positivo nessa criança, né? Ela é líder na turma, ela lidera, ela contribui com o colega, ela é sempre solícita comigo, né? Ela ajuda muito a professora. Então, assim, tem sempre algo de positivo a dizer, não só os aspectos negativos, né? E se for falar dos aspectos assim que precisam ser melhorados, não gosto nem de falar de negativo, né? Mas assim, falar, olha, pai, a gente ainda precisa melhorar, porque a, a ciclonia ela ainda está, né, um pouco dispersa nas aulas, mas isso a gente pode ver que é porque ela terminou o exercício primeiro. Então, assim, vamos ver se a gente dá um gibi para ela, uma leitura, ou ela contribui com os outros colegas no exercício. Então, assim, algo que seja propositivo, positivo, sabe? Então, resumindo, não expor, né, a criança ali na frente da reunião, ao falar com os pais, falar sempre na ideia do que nós ainda temos que trabalhar e como eles podem colaborar nesse processo. Ao falar com a criança ao lado do pai, né, trazer os aspectos positivos também, porque é bom o pai saber e valorizar esses aspectos na criança, e a criança se sente bem com isso, então ela vai fortalecer ainda mais esses pontos, né, na sala de aula, e dizer assim, olha, o que nós precisamos ainda alcançar é melhor, né? Como nós vamos crescer nesse aspecto, tá? E não aquilo que não olha, de uma forma negativa. Não sei se eu consegui ser clara aqui, mas eu acho que essas falas propositivas elas contribuem muito mais para o alcance do nosso objetivo, né? Que é educar, né? É isso aí. Educar cuidando, cuidar educando. Gente, estamos aqui com Daniela Lobato. Já estamos chegando aqui ao final desta live, né? E também da 8ª Semana Rede Pedagógica. Quem quiser formular uma pergunta para a Daniela Lobato, pode postar aí em comentários que ela vai responder, né? E a Daniela vai voltando aqui sempre, já falei que ela tem um curso aqui na Rede Pedagógica, que é o curso BNCC Teoria e Prática, que ela planejou, ela executou esse curso juntamente com a professora doutora Andréia Martinez, um curso muito legal, e nós vamos atualizando esse curso aqui com ela, de tempos em tempos, né? Com mais lives, com mais conteúdos, bacana demais. Curso ABNCC, desculpa, BNCC, Teoria e Prática. Vale muito a pena fazer esse curso e ter um material também espetacular. Olha só, um comentário aqui, por exemplo, da Maria.
Ela disse que ficou bem interessante as suas propostas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma pergunta. A Ana Moreira falou, show. A Isabelle também falou, live maravilhosa. Gente, não estou vendo as perguntas, mas certamente vão aparecer aqui perguntas para você, Ah, viu, Daniela? eu queria responder uma professora, acho que que nos acompanha, ela perguntou se eu estudei em São Paulo. Não, eu sou daqui de Brasília mesmo, me formei aqui, né? Na Universidade Católica e na Universidade de Brasília. São Paulo só para cursos de aperfeiçoamento mesmo, mas eu sou daqui. É porque ela passou Ah, e a que gente não legal. consegue responder aqui na caixinha, só para dar esse retorno para ela. Ah, legal, legal. Mas tantos elogios aqui. Até a sua voz elogiaram aqui, viu, Daniela? Gente, eu tenho que vir aqui, né? Porque faz bem para a autoestima estar aqui com vocês. É assim que os nossos estudantes têm que se sentir, tá? É isso mesmo, né, gente? Bem legal. A Adriana aqui Santos está dizendo que aprendeu bastante. Então, Daniela, eu acho que nós já estamos aqui encerrando, né? Eu Uhum, gostaria de comentar com você simplesmente mais um pequeno ponto aqui, que seria o seguinte: às vezes, né, a avaliação não está ajustada, você já falou da questão da adequação, de estar uhum. ajustado tanto, né, o conteúdo da avaliação com os conteúdos trabalhados. Mas uma coisa bem difícil também, né, eu já errei nisso, tá? Eu quero aqui fazer esse meia-culpa, que é o seguinte: você pensa, olha, eu vou jogar a prova um nível um pouquinho acima, um grau um pouquinho É, acima, para que os alunos estudem e vão avançando, né, em cima desta, né, dificuldade maior da prova. Mas com o tempo a gente percebe que isso pode jogar contra você, porque os alunos sim. podem não ter aquele rendimento, ficarem desanimados, né, desacreditarem no próprio potencial. Então, eu gostaria que você comentasse, à luz da BNCC, como é que nós fazemos para graduar corretamente o grau de dificuldade de uma avaliação. Então, o essencial é essa questão, observar os objetivos, o objetivo que você quer avaliar, né? Então, se você quer saber se aquela aprendizagem foi alcançada, em cima de que objetivo? Então, não dá para você cobrar o analisar, sendo que ele ainda não passou pelo conceituar, pelo compreender. Então, foi o que você está jogando a avaliação lá acima. Ele não consegue fazer uma análise porque ele não tem um conceito, porque o conceito não foi trabalhado antes. Então, assim, a avaliação, nós mencionamos, não é um instrumento de poder, de empoderamento do professor, né? A avaliação, ela vem numa perspectiva formativa para contribuir com a aprendizagem do estudante, para que seja utilizada no processo. Então, nós temos que ter cuidado, até também aquelas pegadinhas, às vezes, que a gente faz, né? Vamos ver se ele vai interpretar. Você quer saber se ele vai descobrir a pegadinha na prova ou se ele vai saber responder aquela questão, né? Então, assim, qual a finalidade ali que você tem naquele momento? E como você disse, se houver em algum momento, né, você fez uma avaliação, você percebe que os estudantes, assim, a turma está com rendimento muito baixo, ou você já deu aquela aula e você pede para que eles comentem sobre aquilo, ninguém tem nenhum comentário, então, opa, sinal de alerta. Alguma coisa não foi clara na minha fala, o recurso que eu utilizei não foi o melhor, então vamos rever esse recurso, vamos voltar antes de prosseguir, e vamos revisar, né? Vamos reforçar esses aspectos aqui, esses pontos. Vamos utilizar outro recurso, porque às vezes o recurso que a gente utilizou não foi o melhor para aquele tipo de proposta. E aí a gente revê outro instrumento, né? A gente vai em busca de outras ideias. É, eu vejo aí muitos comentários, né? Muitas atividades que são colocadas no Instagram. Dá uma olhada lá, vê algum colega às vezes já trabalhou em relação àquela temática, né? Vê se aquilo vai ao encontro da sua realidade, adapta, né? Porque às vezes você pode pegar e adaptar. E aí, através desse novo recurso, né? Essa aprendizagem vai ser alcançada. Então, é esse o cuidado que nós temos que ter, né? A gente está querendo fazer uma provocação, a gente está querendo que ele aprenda. Porque se ele souber inferir, interpretar, né? Se ele souber, se a avaliação for em cima daquela aprendizagem, pode ser o teste mais difícil que seja, do SAEB, futuramente o do Enem que ele vai fazer, de um vestibular. Se ele sabe, se ele adquiriu aquela competência, ele vai saber responder. Então, assim, só cuidado com isso, né? E explorar os recursos.
tá certo? Porque, assim, alguns professores ou são completamente a favor da prova, ou são totalmente contra a prova, né? Mas ele precisa conhecer esse recurso da prova. Eu, Daniela, não sou contra. Eu sou contra você usar a prova como um único recurso e a prova para uma avaliação final e desconsiderar todo o processo. Mas a prova já dei É, aqui alguns exemplos de como que a gente pode trabalhar. isso aí, gente. Eu tenho até uma estratégia aqui, Daniela, que eu particularmente uso, que é o seguinte: você pode dividir a sua prova em três partes, né? Uma parte bem fácil mesmo, bem fácil, para dar um aquecimento ali para as crianças, né? Uhum, Para os adolescentes, ou até para os adultos, eu também leciono para adultos. Uma parte intermediária, talvez metade da prova ali moderada, e um pouquinho ali, umas questões um pouco mais desafiadoras lá no final, né? Mas tem que ser o mínimo possível para a criança sentir, né, se autoafirmar no que ela vai fazendo ali a exato. avaliação. E outra coisa é o seguinte também que eu acho interessante, viu, Daniela? Vai fazer uma prova, né? Banco de questão é uma coisa terrível. É bom que a prova Uhum, seja orgânica, não é mesmo? Tipo uma sim, escadinha, né? Uma questão tem a ver com a outra, ajuda a exato, responder a seguinte, né? De ir, talvez, né, exatamente. mimetizando esse processo de aprendizagem gradual, né? Conversa com a criança, uma linguagem bem clara, bem organizada, bem articulada, não é mesmo? Isso, a prova tem que ser, se a prova ou o instrumento que você está usando de avaliação não for compreendido pela criança, ela não vai saber responder. Porque se você colocar ali no enunciado, né, palavras mais assim formais, que não está no vocabulário da criança, então assim, ela vai ter que consultar um dicionário para conseguir entender, não é nem a inferência da informação, mas é porque são palavras muito rebuscadas, às vezes, para aquela idade. Claro que uma avaliação pensada para o quinto ano, para o terceiro ano, não é a mesma proposta do primeiro ano, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. E se você for usar alguma palavra, algum vocabulário que não é usual da criança, coloca a caixinha lá embaixo. Eu já vi isso e já fiz isso, né? Se você precisa usar aquela palavra, você coloca ali embaixo, né? A definição das palavras, como se fosse um glossário. A criança começa a entender o que é um glossário, ela entende o conceito da palavra e consegue fazer a leitura ali do enunciado. Então, você pode fazer isso. Mas, assim, cuidado quando a gente for construir esse recurso. E como você mesmo falou, Edivaldo, eu vou colocar uma questão 1 e a 10 não tem nada a ver, assim, né, com a prova. Então, assim, se eu estou seguindo uma linha dentro da avaliação, que a gente possa ser coerente nisso, né? Que ele vai vendo, que ele vai contextualizando, olha, conforme a informação do artigo da revista, na questão 1, agora você vai comparar, ou então disserte. Você pode fazendo esses, né? Porque você faz com que ele retome a atenção lá no início da prova. Muitas vezes esse que ele respondeu vai favorecer para ele responder o primeiro que ele já passou. Então, isso, É assim, bem é legal. bem legal. Eu sou suspeita porque eu gostava muito de elaborar as avaliações dos estudantes com os meus colegas. A gente fazia muito por área de conhecimento. A gente conversava ali, né? A geografia e história a gente fazia junto. Às vezes a gente usava um texto de geografia na avaliação de língua portuguesa. Então, ele não vai fazer a interpretação de uma fábula, ele vai fazer a interpretação de um artigo científico, de uma revista que a gente tirou. Isso, assim, para os pequenos, gente, dá para pegar encarte, né? Encarte de campanha da dengue que a gente tem, ou de vacinação. Então, assim, você está usando um recurso de uma outra área de conhecimento para trabalhar ali interpretação, inferência, né? Comparação. Tudo isso você pode ir utilizando como recurso também. Isso mesmo, gente. Aí, prova boa, avaliação boa, né? Aquela avaliação que a criança começa a fazer, até esquece que está fazendo avaliação, né? Exato. Começa a se Ela se divertir. diverte, né? Quando acaba, poxa, não tem mais, né? Aham. É isso aí, Danilo. Nós chegamos aqui ao final, viu? E que honra nossa termos você aqui no encerramento desta oitava semana Rede Pedagógica. Muito obrigado por receber o nosso convite e por se preparar tão bem, né? Você sempre se prepara bem, faz, né, os slides muito bem feitos, né? Apresenta uma videoaula muito bem montada. Vem para a live também aqui, realmente, né, com muito prazer e com muito preparo e também com muita elegância, viu, gente? É uma coisa importante do professor, é isso aí, ter muita elegância também
Isso faz parte aí da aprendizagem, né? Uma coisa que Shakespeare disse, sabe, Daniela? Olha, se eu tenho que dizer alguma coisa, se eu sou obrigado a dizer alguma coisa, se eu tenho o dever de dizer alguma coisa, é melhor dizê-lo de uma forma mais elegante, mais bonita, né? Então, acho que isso aí é uma coisa Sim, bem importante, né? O professor está exatamente. ali, né? Eu tinha uma professora na verdade, direito penal, uma matéria totalmente pesada, direito penal. A Nossa, professora ela tinha uma forma toda literária de apresentar os conteúdos, né? Ficava contando o caso realmente como que, né, a forma da linguagem ela é sim. importante para a criança aprender o conteúdo, tanto na avaliação como também na exposição dos conteúdos, não é mesmo, Daniela? Exatamente. E a gente, como educador, né, eu agradeço toda a sua fala, Edvaldo. É sempre uma alegria estar aqui, porque eu acabo observando várias trocas, né? Eu vou aprendendo muito com os comentários que vocês colocam. Poxa, aqui é desse jeito, né? Aqui eu já fiz isso. Então, assim, eu trago também para a minha vida essas questões que vocês colocam aqui. E, assim, a nossa vocação enquanto professor, né? É contribuir mesmo com a educação. Então, se a gente tem isso em vista, a gente vai procurar fazer o melhor, né? E sempre com esse olhar cuidadoso com os nossos estudantes, porque muitos deles se inspiram. Eu me inspirei a ser professora, eu quis ser professora por conta dos professores que eu tive. E até mesmo aqueles, muitas vezes, com que não se saíam muito bem, eu dizia, olha, eu vou fazer diferente, né? Porque desse jeito eu não conseguia aprender. Então, assim, as crianças, elas dão um retorno muito bom para nós. É preciso que a gente exerça a escuta, né? Porque eles têm, assim, às vezes você se espanta até com o que eles vão te dizer. Então vamos exercer escuta, cuidado, né? Não é porque é criança, aquela questão criança não sabe o que quer, ou não tem o que dizer, ou então não é válido. Não, isso já caiu, né? Isso a gente já tem que ter superado. As crianças sabem sim o que quer, as crianças, né? E a gente vai trabalhando para que elas se tornem pessoas, né? E cidadãs cada vez mais capacitadas, assim, profissionalmente e, em primeiro, antes disso, né, humanamente. Nós precisamos de pessoas que sejam mais humanas, né? Ter esse olhar mais carinhoso com o outro, mais atencioso com o outro. E isso, todas elas vão aprendendo ali conosco, né? É o por favor, é o obrigada. Se a gente cobra o obrigada delas e o por favor, a gente tem que também ter esse trato. E assim, isso é muito bom, né? E nos faz com que a gente reviva essas primeiras palavras que a gente aprende, né, em sala de aula. Então, eu agradeço muitíssimo a cada um que nos acompanhou. Como você mesmo disse, já deixo o convite para aqueles que vão participar, né, no acolhimento, né, quando as temáticas sobre acolhimento, tô falando certo, né? Isso Na próxima mesmo. semana, né? Então, assim, estejam, porque é importantíssimo o acolhimento, faz parte dessa questão do afeto e contribui para essa aprendizagem, né? Se a criança não se sente acolhida naquele espaço, principalmente educação infantil, os primeiros anos ali do ensino fundamental, ela vai encontrar barreiras para a aprendizagem também, porque aquele ambiente vai se tornar um momento tenso para ela, e ninguém gosta de estar em um local tenso, né? Um local que você não se sente confortável. Então, assim, sejamos acolhedores, né? Na nossa fala, na nossa postura, no nosso trabalho, né? E muito respeito e compromisso. Eu acho que isso faz com que a gente vá aí conquistando cada vez mais um país melhor, né? Então, obrigada mais uma vez aos comentários. Tive o prazer aqui de encontrar uma colega lá de Curitiba, uma amiga, né? A Aline deixou um comentário aí, fiquei muito feliz porque isso mostra o quanto que tem alcançado as semanas aí da rede pedagógica, e um outro colega de trabalho hoje que está no Ministério da Educação estava participando aqui com a gente hoje, né? O Elber. Então, assim, fico muito feliz de ver colegas aqui e reencontrar esses colegas aqui na live. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. E é muito bom reencontrá-los aqui. Em pleno domingo, né? Temos tantas pessoas aqui conosco. É isso aí, Daniela. Até a próxima, foi maravilhoso. Pessoal, olha, depois comentem na live lá, tá? Podem sim elogiar a professora, né? Fazer críticas também aos conteúdos, trazer Sim. propostas, né? Responder os Falamos de avaliação, tem que ser comentários. avaliado, né, Edivaldo? Isso mesmo, Esses tá? retornos nos ajudam a crescer para vocês, né? Para trazer mais conteúdos para vocês, né? Ter um outro olhar ali que talvez não tenha sido atento nessa questão. É exatamente isso. Esses retornos nos ajudam a repensar esses momentos.
Muito bem, Daniela, muito obrigado mesmo e até a próxima, viu? Até a próxima, uma ótima noite e uma boa semana aí, que iniciemos ela muito bem. Tá, estrelinha para você, viu, Daniela? Eu tô aqui dando estrelinha Obrigada. para todo mundo, viu? Estrelinha para você. Nada de deméritos. Tchau. Tchau, até mais. Gente, ó, estrelinha para todas vocês aí, tá? Ó, estrelinha aqui, por exemplo, para Isa, estrelinha para Kelly ponto Sil Pinheiro, estrelinha para Shirlene underline Vieira, estrelinha aqui também para Aparecida Oliveira 7027, estrelinha para Célia Brito 209, estrelinha para Ana underline Clarice ponto 20, estrelinha também para Pedagogia Orgânica, estrelinha também para Adriana Dias Rodrigues, estrelinha também para Cirlei Stan e também para Aline.paiva 9. Gente, olha, eu vi muita gente aí falando que está ansiosa para a nona semana. Podem se inscrever. Começa dia 24 de janeiro. Vamos começar 2020, ó, firmes, né? Brilhando, com muita disposição, não é? Com muita energia. Vamos começar juntos. Juntos nós podemos muito mais. Foi uma alegria imensa estar aqui com vocês, né? Nessa jornada acadêmica, nessa jornada de aprendizagem. Nós aprendemos muito. A gente não tem preço, né? Estar aqui com vocês. Vocês viram aí a Daniela falando, né? Que quem chega aqui para falar, para conversar com vocês, fica realmente engrandecido, empoderado, feliz, satisfeito. Olha só, gente, o professor Celso Antunes, com toda a experiência que ele tem, ele veio fazer parte da rede pedagógica e ele ficou impressionado com a energia boa de vocês, né? Pessoas realmente muito preparadas, com coração puro, com muita disposição para aprender. Sensacional, né? Por isso é que eu falo, estrelinha para você, Messi underline Regina 20, estrelinha para você, Pimenta.joelma, estrelinha para você, Carvalho Ritinha, estrelinha para você, Gelsa 2021, estrelinha Kátia Barros, estrelinha Carneiro 8665, estrelinha para Maritride, Zilma Justino, estrelinha para Carla Souza Zacaria, estrelinha também para Pimenta. Ah, já falei a Pimenta.joelma, duas estrelinhas, hein, Pimenta.joelma. E também para Ana Lúcia Michael. Gente, olha, sensacional. Todas vocês merecem 1 milhão de estrelinhas, tá? Todas as estrelinhas que existem nos céus, em dobro, para todas vocês, tá certo? Foi bem bacana estar aqui com vocês. A gente se encontra na, olha só, nona semana, estou ficando sem dedos aqui, nona semana Rede Pedagógica com o tema acolhimento. Gente, tchau, foi bom demais. Daqui a pouco a Érica vem com sorteios para premiar vocês, tá? A gente quer dar prêmio para todo mundo, mas as pessoas que forem sorteadas vão estar representando aí todas as demais aí com kit Rede Pedagógica e também com curso, né? Curso da professora Daniela e Andréia Martinez, o curso BNCC Teoria e Prática, vale muito a pena. Tchau, gente, até mais, até a próxima.